Pode dizer amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor pela vida desse pastor querido. Oi, gente, boa noite. Glória a Deus. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Ainda mais sabendo assim que são poucas pessoas chamadas, mais honroso ainda. Muito obrigado, né? E que o Senhor seja louvado nessa noite, que o Senhor venha a falar aos nossos corações. Amém? Como eu estava falando aqui com o pastor Paulo, né, com a Edênia, que há 29 anos eu estudo esse assunto e eu não sei tudo não, tá? Tem coisa aqui que daria para defender 2 visões ou até 3 visões diferentes. Nós conseguimos, né, pela palavra que nós conseguimos defender. Por exemplo, o milênio aqui, daqui a pouco vai ser falado, tem visões muito diferentes, sabe? Então, nós vamos conversando. E no final, né, eu estou sabendo que está sendo inaugurado esse assunto aqui na igreja. Então, eu vou dar tipo uma visão geral sobre o assunto. Vou tentar aprofundar um pouquinho mais aqui sobre o arrebatamento. Que o arrebatamento pode acontecer daqui a pouco. Então é bom a gente saber, né? É bom a gente saber. Vai que enquanto eu estou no meio da palavra acontece o arrebatamento. Então, amém? Eu não quero ficar para trás, não. Não, eu não quero, não. Eu já estava até conversando com o pastor, aqui aí dentro, já sabia há muito tempo, né, que no 11 de setembro, lá quando caíram 4 aviões, gente, eu tinha uma célula lá em 2001, eu tinha uma célula lá no quartel. Pô, e caiu um avião, aí ao vivo vi o 2º avião caindo, fiquei sabendo que o 3º caiu no Pentágono e o 4º tinha caído não sei aonde lá. Aí olhei o pessoal, não encontrei ninguém da célula, telefonei para casa, nada. Telefonei para o meu irmão, que foi ele que me levou para Jesus, nada. Telefonei para o pastor, até o pastor Jairo, a pastora Dejane, nada. Meu Deus, fiquei para trás. Não, mas sério, eu pensei que eu tinha ficado realmente para trás. Eu fui até lá para o banheiro chorar, meu Deus do céu, dancei, né? E eu já sabia um pouco do assunto, agora sei mais ainda do assunto. Gente, vamos usar aqui um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Pode colocar o primeiro aqui, por gentileza? Então, olha só, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? E depois os que estiverem vivos em Cristo vão juntos todos para os ares, certo? Nossa, que maravilha, imagine quem estiver perto do cemitério, né? Várias pessoas saindo, que beleza, ressuscitando, todos aqueles que estiverem ressuscitando em Cristo. Aí já começa a surgir várias coisas. E antes de Jesus, se salvaram as pessoas que se salvaram, né? Na época de Jesus, e os índios que não creram, que nunca tiveram oportunidade de ouvir falar de Jesus? Como é que é isso? É uma pergunta já começa a ficar complicado, não começa? Certo? Mas vocês já viram, advogado não pega aquele furo, entre aspas, na lei, para que consiga encaixar ali o seu cliente? Deus, Ele nos deu uma brecha na palavra de Deus para esses casos. Todo aquele que clamar a mim será salvo. Ou seja, eu há 30 e poucos anos atrás, quando eu clamei o Deus Criador, Ele teve misericórdia de mim. Eu era meio budista, sabia? Eu era meio
católico, meio espírita, meio nova era, tudo meio junto, sabia? Estava desenvolvendo minha mediunidade na época, mas eu clamei o Senhor. E Ele o quê? Teve misericórdia de mim, me levando a Jesus. Quem veio antes, sem conhecer Jesus? Ainda Jesus não tinha vindo à terra. Clamou o Deus Criador. Abraão, pai da fé, clamou o Deus Criador. Não foi? E assim são as pessoas salvas. Amém? Vamos passar aqui então a primeira imagem daquele que escreveu, né? Escreveu o Apocalipse. Tá aparecendo? Não, né? Ó o velhinho aqui, ó. Quem que escreveu o Apocalipse? João, né? Deus me tocou uma coisa aqui no coração para falar. João, ele foi talvez o maior amigo aqui na terra. Não foi ele que escutou o coração de Jesus na ceia? Foi ele, não foi? Foi. Ele era o mais novinho, né? Todos foram mortos. O único que não foi assim, de morte matada, mas de morte morrida, não sei se tem isso, né? Mas foi João, que morreu numa ilha, na ilha de Patmos. Não é verdade? Eu pergunto, você, velho de igreja, você tem passado dificuldade? Você tem se sentido perseguido? Você tem se sentido, parece que amassado, parece que passando por tribulação, dificuldade financeira, dificuldade, e não entende por que você está passando tanta dificuldade emocional, dificuldade espiritual mesmo, parece que até a sua fé muitas vezes parece que está esfriando. Tem alguém passando por uma dificuldade nesse sentido? Levanta a mão. Posso fazer um negócio, pastor? Né? Gente, João talvez tenha sido o maior amigo. Quando a gente é recém-convertido, parece que tudo acontece fácil. Sabe por quê? A gente se tornou servo de Deus, a gente é filho de Deus, mas a gente é filho ainda pequeno. A criança tem que ser conduzida. Quando a pessoa vai se tornando adulto, o adulto já é solto, não é? A gente não libera os nossos filhos para que os nossos filhos saiam e comecem a ganhar as coisas, né? Aí, muitas vezes a gente está anos na igreja e está sofrendo muito problema, muita tribulação, muita perseguição no trabalho, muita perseguição em vários lugares. É porque você se tornou adulto na fé. É porque você agora se tornou um amigo, uma amiga de Jesus. Por incrível que pareça, você é um amigo de Jesus. Quer ver o que está escrito aqui, ó? Vou abrir em Mateus capítulo 5. Quando eu estava sentado aqui, Deus me colocou no coração para falar isso aqui. E era para alguém aqui, mas pelo que eu vi, pelo menos 3 pessoas estão precisando dessa palavra. Olha só. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, vai ter gente mentindo sobre vocês, hein? Sobre nós. Disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, essa palavra é para você que está se sentindo perseguido, que você não está conseguindo ser abençoado, parece que o céu está de bronze, o céu vai se abrir, você está escavando, está chegando, você está chegando no diamante, você está quase colocando a mão na bênção. Não desista,
Não desista, permaneça, porque o amigo do Senhor Jesus, a amiga do Senhor Jesus vai até o fim e você vai receber. Amém? Glória a Deus. Pode passar o próximo, né? Olha só, aqui fala que quando a gente estuda a escatologia, não é só o livro de Apocalipse. Na verdade, tem o Apocalipse lá, entre aspas, né, o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, certo? Só que não são só os dois, aqui ó, Daniel e Apocalipse, são os principais. Mas tem vários, ó, Levítico, Isaías, Neemias, Esdras, Obadias, Zacarias, Mateus, Lucas, Efésios, Tessalonicenses, que nem a gente leu agora há pouco, João, primeiro, carta de João, está falando tudo isso do quê? Sobre escatologia. Escatologia significa estudo das últimas coisas. É revelação, tá? E existem vários tipos de ponto de vista. Tem o preterista, né, que fala que tudo aconteceu na época do Império Romano. Tudo que está ali, vamos dizer, todos esses livros, especialmente em Apocalipse, aconteceu só lá atrás. Tem um que fala que é histórico, já aconteceu em várias épocas, mas tudo no passado. Futurista, tudo vai acontecer lá na frente. Ainda não aconteceu nada. Tem o simbólico ou místico, é aquele que acha que tudo é simbolismo, que não existe nada literal, certo? Que não vai ter chuva de pedra mesmo, que não vai ter terremoto. Mas tem o eclético, que é a mistura de tudo. É o meu entendimento. Depois de 29 anos de estudo, eu vejo que é isso. Certo, gente? É isso. Ou seja, é uma mistura de tudo um pouco. Tá bom? Não é tudo lá atrás. Alguma coisa aconteceu lá atrás. E tem coisas que se repetem. Por exemplo, a abominação desoladora que está escrito numa das profecias. Vai acontecer a abominação desoladora. Ou seja, vai ter um momento que o anticristo vai fazer uma abominação no novo templo que será reconstruído. Estou dando um exemplo. Tá? Isso já aconteceu. No ano de 168 a.C., um tal de Antíoco Epifânio, ele pegou e lá no templo de Jerusalém, eles dedicou o templo de Jerusalém ao deus Zeus, grego, e sacrificou um porco, né? Um suíno, né? Sacrificou no altar. Isso para os judeus era assim, o máximo de profanação possível, certo? Agora, o anticristo vai repetir isso. Só que alguns dizem que ele vai piorar muito mais. Eu acho que ele vai piorar. Né? Eu acho que, por exemplo, ele não vai sacrificar um animal. Né? Você acha que vai sacrificar um animalzinho? Não. Hoje não está caminhando assim. Hoje não está caminhando justamente assim. Ó, todo mundo fica com dó de animal. Hoje está todo mundo com dó de animal, não está? Agora de gente nem tanto. Né? Então sacrificar a gente é mais fácil, não é? Então, pode passar. Eu gosto muito de bicho, gente. Eu gosto. Eu tenho 2 cachorrinhas, um gatinho e uns peixinhos, tá? Então não tenho nada contra bicho, muito pelo contrário. Mas, né? Olha só, aqui em Mateus 24, depois vocês estudem com calma. Fala que assim como aconteceu nos tempos de Noé, que o pessoal casava, se dava em casamento, assim vai acontecer. Por que aconteceu na época lá de Noé? Porque era muito pecado que estava acontecendo. Só que hoje em dia, os pecados estão se repetindo de tal forma, olha a repetição da história, estão se repetindo de tal forma que alguns dizem que está quase chegando a ser uma Sodoma e Gomorra. Né? Tem alguns valores que a gente tem visto hoje em dia, que os valores
antibíblicos estão ficando de mais sucesso. Quando você pega e acredita nos valores bíblicos, você é taxado de não progressista, você é taxado de conservador. Porque progresso dá a impressão que é o quê? Algo bom, né? Vamos progredir, mas não necessariamente. O aborto é um progresso? A eutanásia seria um progresso? Eu tive contato com os índios lá na Amazônia. Lá, até hoje, eles têm o costume de fazer o seguinte: se uma criança nascer, não todas as tribos, mas lá em Roraima, por exemplo, eles têm, chamam de infanticídio, é o seguinte: se uma criança nascer com algum problema físico, essa criança pode ser morta. E o governo não pode impedir que os índios matem os seus filhos, porque isso é cultura. Isso é progresso? Né? Isso é progresso? E o pessoal está defendendo coisas assim. E assim vai. Não vamos entrar nisso aí, mas, tá? Mas assim será a vinda do Filho do Homem. Quando ninguém está esperando, está tudo acontecendo normal. Pode acontecer a qualquer momento? Pode. Não pode? Na verdade, os apóstolos, os cristãos, estão esperando a vinda do Senhor Jesus desde a primeira geração. Porque fala na palavra, em determinada passagem, que essa geração não passará. Pode ver que tem uma epístola que fala lá, Paulo está falando, pessoal aí que não come, aliás, não come não, né? Que não trabalha, que não coma. Vocês já viram essa epístola? Era por causa disso, que o pessoal estava esperando Jesus voltar a qualquer momento, então não vou trabalhar, que a qualquer momento ele pode voltar, para que eu vou trabalhar? As igrejas hoje em dia estão sendo tomadas com essa ideia, não vou ter filho porque eu estou com medo, porque eu acho que vai chegar os últimos tempos. Gente, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Se a igreja vai ser... Tem muita coisa que a igreja vai ser guardada. Vai ser guardada, né? Mas em todo o mundo acontece a perseguição. Hoje tem acontecido perseguição. Certo? Então, não deixe, não vou ter filho. Não, tenha filho. Não, faz tudo o que você tem que fazer. Faça a sua parte. Faça o seu trabalho bem feito como ao Senhor, como diz a palavra. Faça seu estudo como ao Senhor. Venha aqui ao culto, dedique-se ao Senhor. Não fique preocupado simplesmente. Pode passar. Aqui nós vemos uma estátua. Por que essa estátua é tão importante? Lá em Daniel 2:27. Que aqui começa uma parte bem interessante do entendimento para poder ver o seguinte: o sonho que foi dado ao rei Nabucodonosor foi a cabeça de ouro, era o Império Babilônico. Só que todo o restante era o futuro naquela época, certo? Quando foi entregue ao profeta Daniel, ele viu que a cabeça de ouro, né? A cabeça de ouro era o Império Babilônico, que era o que ele estava vivendo. O Império Babilônico e o rei Nabucodonosor se encheu todo e fez o quê? Uma estátua gigante de ouro todo dele. E o que aconteceu? A história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 homens na fornalha. Olha só, mais uma palavra para você que é amigo de Deus, que tem sofrido. Olha só, os 3 na fornalha. Eles foram fiéis e eles foram jogados aonde? Na fornalha. Meu Deus, eles estavam sendo fiéis, eles não tinham que ter tudo do bom e do melhor? Mas acontece isso neste mundo onde há o pecado. Aqueles que são servos de Deus, servas de Deus, sofrem, são perseguidos e são jogados na fornalha. Eles podiam morrer na fornalha? Podia, né? Assim como vários cristãos não morreram no Coliseu. E lembra que eles falaram: rei,
olha só, sobre isso não vamos falar nada não. Eu estou assim, usando a linguagem meio de hoje, né? Mas, olha só, o Senhor a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo que nós não nos prostraremos diante da tua imagem. E é isso que a igreja tem que fazer. Quais são os ídolos de hoje? A gente não pode ser, quem é amigo de Deus, acaba sendo inimigo do mundo. Então a gente não pode se aceitar. E uma coisa hoje em dia é o culto a mim mesmo. Instagram, olha só o que eu estou fazendo, olha, eu estou entregando aqui cesta básica, olha o que eu estou fazendo. Cuidado do culto a si mesmo. Engrandecer mais o Senhor Jesus, né? Olha só, depois a estátua mostrava que depois viria o Império Grego, o Império, né, que é o de bronze. Qual que é o próximo império? Não, o romano é de baixo, antes. Grego, persa, né? Persa de prata? Persa de prata, tanto é que eles tomaram. Dario, né, tomou, tá. Então, esse daqui é Babilônia, reino Pérsia, que hoje é onde está o Irã, certo? Depois, o Império Grego, depois as pernas de ferro, que é o Império Romano. E pode ver que o pé é metade terra, né, ou pó, ou lama, e metade, 5 dedos de ferro. O mesmo produto da perna, que é o quê? O Império Romano. Onde aconteceu o Império Romano? Na Europa, certo? Então, provavelmente, se a interpretação estiver correta, é o quê? Na Europa que deve surgir esse último império. E depois uma grande pedra que vem aqui e bate no pé da estátua e a estátua toda acaba. E essa pedra cresce e toma o mundo inteiro. Essa pedra é a rocha viva, o Senhor Deus, né? É Jesus que acaba com tudo, com todos os governos do mundo e estabelece uma vez por todas o reino de Deus aqui na terra. E é por isso que os judeus não aceitam, certo? É por isso que os judeus não aceitam Jesus como Messias, porque pode passar a próxima, eles só veem a vinda de Jesus até um determinado momento. Aqui, daí no império, o primeiro império, pode passar aqui, daí aqui é só para mostrar para vocês, que daí lá em Daniel mesmo aparecem vários detalhes, outros animais, que foram vistos, tiveram visões sobre os animais, que estavam, o quê? Mostrando detalhes do que iria acontecer, né? Por exemplo, aqui, que o animal, ele pegaria, né? Olha só, o urso com 3 costelas entre os dentes, um carneiro com 2 chifres, um menor que é a média e um maior a Pérsia, tá vendo? Então, tudo isso aqui significava o quê? Eram as mesmas visões sobre a mesma coisa, só que mais detalhado. Tá? Pode passar à frente. Né? Que nem, por exemplo, o Império Grego aqui. Tem um determinado momento que tem um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Por quê? O Império Grego foi dividido em 4 generais. Depois de Alexandre Magno, né, ter tomado, foi dividido em 4 generais, os territórios. Um foi para o Egito, né, os Ptolomeus, outro para tal, entendeu? É por isso que acontecem essas coisas. Pode passar, estou dando uma geralzona. Agora, essa parte que é mais importante, porque aconteceu uma parte, mas não aconteceu tudo. Então, se aconteceu o anterior, vai acontecer o futuro? Estão entendendo? Então, ele viu lá atrás o Império Babilônico.
mas aconteceu o persa, aconteceu o grego, aconteceu o romano. Então, vai ter o animal terrível, que é seria o último império do mundo antes da vinda do Senhor Jesus? Claro que vai acontecer. Isso aqui não é profecia de Nostradamus, não. Isso aqui é profecia do Senhor Deus. Não é uma profecia qualquer, certo? É uma profecia de Deus que se cumpre. Aí a gente vê o seguinte, que assim como as pernas eram de ferro, aqui os pés e os dedos em ferro e barro. Significa o quê? Vão ter reis fortes, de ferro, 5 reis fortes e 5 reis fracos. Tá? Num primeiro momento, qual o fato histórico que aconteceu na vinda do Império Romano? Veio o Senhor Jesus para ensinar, para salvar, para curar. Na segunda vez, ele veio aqui primeiro como o Cordeiro de Deus, o que foi sacrificado. Agora ele vai vir como leão da tribo de Judá, para fazer julgamento, fazer juízo. Ou seja, ele alerta também na palavra dele que muitos virão falando que sou eu. Por exemplo, um que fala que é Jesus, Henrique Cristo. Ele é Jesus? A palavra fala que não, não é. Se alguém se apresentar como Jesus, ou outras pessoas que se apresentam, como o reverendo Moon, por exemplo, que se apresentava como o Espírito Santo, ele e a mulher dele, né? Os dois são Espírito Santo. É verdade ou é mentira? Mentira. Cuidado, para que não seja apresentado um outro evangelho, certo? Um outro evangelho. Aqueles que apresentam evangelhos na mesma altura que a palavra de Deus, tomem cuidado. Porque a palavra de Deus, ela é única, certo? Mas tem alguns que, eu tive uma revelação de um anjo, de que existe um novo evangelho que foi colocado em pedras de ouro. O anjo Moroni falou isso. São os mormons. É um outro evangelho. Cuidado, certo? Outros evangelhos. Só existe um evangelho que é a palavra de Deus, as boas novas. Pode passar. Esse animal terrível, ele simboliza, né? Ele simboliza o que será o governo do anticristo. Será uma aliança de 10 reis. Uma aliança de 10 reis. Certo? Aqui dá tanta interpretação, gente. Eu ainda, depois de 29 anos, eu não cheguei a uma conclusão totalmente. Sabe? Eu estou na suposição. Entendeu? Na suposição. Fico me perguntando, será que é o G7? Né? O grupo dos 7 países, só que daí alguns países estariam na Europa, outros estão fora da Europa. Será que simboliza então os 5 de lama, será que são fora então da Europa? E 5 da Europa? Está entendendo? Então, porque vai acontecer o seguinte, são 10 reis, e vai surgir um 11º, que é o próprio anticristo. São 11. Aí quando o anticristo chega, 3 caem. Sobrando então 8, certo? Ou seria um grupo de 7, mais um que é o próprio anticristo. Então, o que vai ser eu não sei. Mas de qualquer forma, essa besta que é chamada, né? Ela reúne tudo o que a estátua reunia. A cabeça de ouro, que é o Império o Império Babilônico, certo? Ele reúne, né? Por exemplo, aqui, ó, ele reúne o leopardo numa das visões, que é velocidade e conquista, certo? Pés de urso, pé de urso, uma pata de urso, o que é? Força. E também boca de leão. Boca de leão é uma das mordidas mais fortes da terra, né? Tem outras mais fortes, mas o leão, ele manifesta o quê? Realeza,
manifesta o quê? Poder, autoridade. Não é mesmo? O leão é o rei, né? Ali os animais. Ou seja, é o máximo do poder humano. Mas na estátua, também jogando com a estátua, mostra que Babilônia, o que que é? Pensamentos da nova era, astrologia. Mostra o quê? Pensamentos. Os pensamentos. Vocês sabiam que a Babilônia, né? A Babilônia pode ser tanto a Babilônia, que é o Iraque, como a Babilônia histórica, que mostra nas cartas. Pode ver que as cartas falavam da Babilônia. Cuidado com a Babilônia, não sei o que, não sei o que. Quem que era a Babilônia, gente? Na época dos apóstolos. Quem que era? Pode chutar. Chuta aí. Qual que era a Babilônia, gente? Roma, exatamente. Roma, o Império Romano. Que dali que saíam os Césares, os imperadores, e perseguiam a igreja, Roma. Né? E Roma pode ser visto como, né, desculpa se eu estou aqui ofendendo alguém, mas Roma pode ser visto talvez até como a grande adúltera que aparece ali em Apocalipse. Por quê? Porque era a igreja de Cristo que era para ter ficado fiel e se juntou a outros ídolos romanos, os ídolos do lar, as capelinhas, as coisas, se reuniram, né? Então, se tornou adúltero, não é verdade? Outra coisa aqui, ó. Os braços de prata, qual que era a ética medo-persa? Qual que era? Olho por olho, dente por dente. Né? Então, pode ver que não está caminhando um pouco para isso? Né? Hoje em dia, o povo está perseguindo bastante o povo israelense. Mais uma vez na história, o povo sendo bem perseguido. Eles já, mais uma vez na história, eles já estão sendo considerados como não tão humanos. Só que estão sendo falado várias mentiras contra eles, gente. Né? Foi o pastor falou aqui, acabei né, hebraico, estou fazendo o grego lá com eles, o último ano de grego, e vou fazer aramaico, né? Lá com eles. E eu tenho contato direto com a universidade lá de Jerusalém. Gente, eles são muito assim, tementes a Deus. Eles são muito tementes a Deus. Você acha que eles vão estar fazendo o que o pessoal está falando aí na mídia? Né? Mais uma vez estão mentindo em cima do povo judeu. Então, cuidado também com as notícias. As notícias, de modo geral, elas são controladas por um mundo satânico. São muito controlados pelo mundo satânico. É só você ver na sua área de atuação de cada um aqui, você vai perceber que tem muita mentira que é falado da sua área. Da área de informática. É falado tudo da área de informática corretamente? Duvido. Né? Olha só. Também é falado o quê? Do bronze. Os quadris de bronze. O que é? Arte e filosofia grega. Até hoje a gente vai pela filosofia grega. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso aí é uma ideia bem grega. Sabe? O que é considerado belo vai mudando. A filosofia grega é isso. O que é tudo relativo. Pode ver. Antes as estátuas eram lindas. Agora, se você for lá em Inhotim, dá uma olhada em Inhotim. Tem estátua linda e tem umas aberrações lá. Tem umas coisas muito doidas. Né? Tem até uma área lá de macumba bacana lá. Né? Aí, olha só. As pernas de ferro. A ideia romana de que se pode obter a paz pelo poderio militar. É o que a ONU faz. Eu sou militar. Né? Os pacificadores. The peacekeepers, que são os boinas azuis. Eles mantêm a paz? Mantêm. Mas
Em determinados locais, pode ser tomado de acordo com a política da ONU. E se a política da ONU for um pouquinho diferente naquele momento? Por exemplo, os peacekeepers podem ficar do lado da Palestina e contra os israelenses. Ou pode ficar do lado dos israelenses e contra os palestinos. Na verdade, a ONU teria que ficar neutra, né? Teria que ajudar os dois lados, por exemplo, né? Pode passar. Aqui é que é a discussão do milênio. Gente, aqui está mostrando o seguinte, olha só. Vai ter um tempo de tribulação, 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio da grande tribulação, e depois o milênio, tá? Alguns consideram que antes de começar a tribulação, vai ter o arrebatamento. Outros falam que no meio. Outros falam que no final. Tem uma teoria que não existe o milênio que aparece na Bíblia. A teoria seria que nós estamos vivendo já o milênio, que Jesus já estaria reinando aqui na terra. E que as coisas que aparecem todas já estão acontecendo. Argumento, mas achei fraco, sinceramente. Mas isso não é falado por qualquer pessoa, não. Sabe? Isso é falado por um cara violentíssimo, um teólogo violentíssimo brasileiro. Sabe? Que ele discorre sobre o Apocalipse de modo maravilhoso. A única coisa que eu não concordei com ele foi o lance do milênio, sinceramente. Tá? Qual é o meu entendimento? O meu entendimento é que o arrebatamento vai acontecer ou no início ou no meio. Espero, né? Espero. Mas vai que eu estou errado. E a igreja passe, né? E a igreja passe por tudo. Não sei, tá? Por quê? Dá para defender o seguinte, fala que na última trombeta, naquele lá que a gente falou, a trombeta, não é? Quando tiver a trombeta não vai ter arrebatamento? O pessoal fala, quando que seria esse momento? A última trombeta. Ou seja, a igreja teria passado tudo. Né? Gente, se a igreja passar tudo, ou quem estiver vivendo, é até melhor que morra no início. Fica mais fácil. Sinceramente, eu acho melhor. Mas já economiza, já vira Marte, vai para baixo do trono de Deus, fica tudo bem. Melhor. Né? Pode passar. Aqui fala de 70 semanas, lá de Daniel, 70 semanas. 69 semanas já aconteceram. Que é o quê? Desde a assinatura, depois vocês podem ver com calma isso daqui, tá? Podem ver com calma, mas desde a assinatura no ano de 457 a.C., a assinatura da reconstrução por Neemias e Esdras, tá? Da reconstrução do Templo de Jerusalém, até o início do ministério de Jesus, 27 depois de Cristo. Vocês sabiam que o início do ministério de Jesus Cristo foi 27, não foi 30? Já se sabe que o calendário juliano, gregoriano, os dois estiveram errados. Eles fizeram uma contagem errada de tempo. Então, Jesus teria 30 anos no que é 27 depois de Cristo. Isso eu acho que não é à toa. Até as datas não, sabe, nem isso a gente pode adorar, digamos. Porque tem pessoas que adoram, não tem pessoas que adoram o nome de Yeshua, daí fala que não é Yeshua, é Yahshua, né? E não sei o que, começa a inventar. Eu que estudei hebraico, eu falo que é Yeshua, né? Você pergunta para o pessoal que é hebreu, eles falam Yeshua, sabe? Eles podem até não acreditar em Jesus, mas eles falam que é Yeshua. E tem um pessoal que fica debatendo com o nome, tem gente que fica debatendo com data, tem gente que fica debatendo com...
não vamos perder muito tempo com assim, coisas que podem te afastar da salvação. O importante é a salvação, a gente está em Cristo, a gente permanecer, né? Aí aqui fala alguns detalhes importantes para você entender, depois você vê com calma, sobre a retirada. Pode passar o próximo, que daí aqui no próximo daí fala um pouquinho melhor, né? Que ficou faltando uma semana, não ficou? Uma semana de ano, 7 anos. Esses 7 anos é o que marca, que aparece em Apocalipse e em outros locais que aparece assim, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. 3 anos e meio, certo? 3 anos e meio da tribulação e 3 anos e meio da grande tribulação. Esse concerto aqui, ó, lá no versículo 27 lá de Daniel 9, fala o quê? Que vai ser feito um concerto, uma aliança. Aí dá para perceber por vários textos que a aliança é o seguinte, olha só. O que os palestinos querem? Ó, esse daqui eu fiz um slide há mais de 10 anos atrás, hein? Tá super atual, né? Porque isso aqui é bíblico, vai acontecer. Olha só, o que os palestinos querem? Eles querem Jerusalém, né? Eles querem paz, segurança, prosperidade, é isso que eles querem. O que querem os judeus, né? Eles querem a mesma coisa, só que eles querem Jerusalém. Os islâmicos consideram Jerusalém a terceira cidade mais importante para eles, Meca, Medina e Jerusalém. E os judeus consideram Jerusalém a mais importante, assim como os cristãos consideram Jerusalém a cidade mais importante, Jerusalém, a cidade das pazes, né? Aonde que esse concerto que aparece, quer ver, ó, seria até aqui, nessa passagem de Daniel 11, 21, 25, mostra que é feito o concerto para que seja restituído o templo de Jerusalém, certo? O templo de Jerusalém tem condições de ser reconstruído? Totalmente, já está pronto, existe, se vocês abrirem o site, né, tem um site que fala dos amigos do templo, né? Eu não sei se tem, eu vi em inglês, eu não sei se tem em português, acho que tem tradução. Mas se você quiser fazer uma doação, inclusive como amigo do templo, para a reconstrução do templo, você pode fazer uma doação, porque vai ser reconstruído. Existe a menorá. Sabe o que é menorá? Sabe aqueles 7 braços da luz, onde que põe assim para a luz no templo? Já está pronto. Toneladas de ouro, que era o que tinha no templo inicial. Quando fala assim, talentos, tantos talentos, sabe quanto que era um talento? Podia variar de 34 a 42 quilos, quando fala um talento. A parábola dos 10 talentos, quando fala, é o quê? Ó, já começa a ficar bem diferente, né? Ou seja, você que recebeu um talento de Deus, equivale a 34 quilos de ouro. Ah, mas eu não sei nada. Ah, eu só sei costurar. Esse talento, 34 quilos de ouro. Estão entendendo? Esse talento você pode multiplicar de modo assombroso, porque Deus, Ele te deu no mínimo esse talento. Ah, mas eu sou um simples diácono, né? Você ganhou esse talento de 34 quilos de ouro aí na sua vida, né? Olha só, então, aqui tem algumas manchetes bem antigas, ó. 14 de dezembro de 87, as ruínas do templo de Jerusalém foram encontradas.
Folha de São Paulo de 90, os fiéis do Monte do Templo podem reconstruir o templo. Naquela época estava em 7, 8 meses, mas eu já vi que eles conseguem reconstruir em 6 meses atualmente. Pode passar. Ali fala que a Arca da Aliança talvez tivesse sido achada na Etiópia. É a única coisa que ainda não foi achada, na verdade, é a Arca da Aliança, pelo menos que não foi noticiado. O resto, tudo já está pronto, tudo, menos a Arca da Aliança. Tipo aquele lá aquele filme antigo lá como que é? Vocês não vão lembrar. Da Arca da Aliança, Indiana Jones, né? Indiana Jones e a Arca da Aliança, né? Olha só, então, aqui vai, aqui eu já falei, pode passar. Olha só, isso daqui já é uma coisa mais atual, ó, o Trump e o Putin, né? Estados Unidos e Rússia. Os dois já estavam há um tempo atrás querendo, né, em 2016, o Sinédrio, que existe até hoje o Sinédrio. Vocês sabiam que até hoje existem os fariseus? Vocês sabiam que existem os fariseus até hoje? Eu tive um professor fariseu, lá, professor fariseu mesmo. Eu sou fariseu, né? Então, Jesus já condenava os fariseus, né? Tem até hoje os fariseus. E o Sinédrio, que são aqueles 70 do templo, existe até hoje. E o Sinédrio pediu para o Trump, em 2016, e para o Putin, ajuda para a reconstrução do templo. Aonde que é o templo? Aonde tem aquela mesquita dourada. Sabe aquela mesquita dourada? É lá que vai ser reconstruído o templo. A palavra fala que vai ser reconstruído. Então vai chegar um momento que vão fazer a paz. Gente, se você estiver vivo, se nós estivermos vivos, nesse momento que for assinado, é 7 anos, tá bom? Assinado, que vai ser reconstruído o templo, beleza. Aí se prepara, que daqui a pouco vai esticar a mãozinha para o arrebatamento, né? Amém? Pode passar. Olha só. Alguns falam que o anticristo talvez fosse o Macron, porque ele se chama Emmanuel Macron. A palavra fala da possibilidade de ser chamado de Emmanuel. É um dos possíveis, né? É um dos possíveis. Mas isso não... É difícil a gente falar uma coisa dessa. É difícil porque dá a impressão que ele é tão fraquinho para ser. Né? Sinceramente, né? Só eu teria que pegar e tirar uma capa, né? Mas a palavra fala que o anticristo vai vir caladamente. Então, de repente, vai ser uma pessoa assim, boazinha, legal, gente boa, né? Que fala vários idiomas, uma pessoa, né? Mas aqui existe a possibilidade, aqui eu coloquei, 5 fracos e 5 fortes. É uma das possibilidades dos 5 fracos europeus e 5 fracos, 5 fortes e 5 fracos europeus, tá? Pode passar. Aqui do arrebatamento que nós lemos, né? Existe uma diferença de entendimento, olha só. Quando fala dia do Senhor, é igual a dia do juízo. Quando fala dia de Cristo, é o dia do arrebatamento. Tá? Que isso está diferenciado na Bíblia, tá? Então, vai ter um momento de juízo. Gente, aí começa, pode passar, os 7 selos, onde fala dos 4. Eu estou dando uma passada bem geral, porque depois vai ser aprofundado, né, o estudo. Só para ter uma visão geral das coisas. Olha só, os 7 selos puxa depois outras 7 coisas, que puxa 7 coisas, tá bom? Os 7 selos começam, tá? Começam com um cavalo branco, olha só, que é o anticristo. Mas ao mesmo tempo vai ter outro cavalo branco onde está Jesus.
E logo depois vem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um significa uma coisa. Vai ser o quê? Guerra, fome, peste, tá? São os 4 cavalos. Ah, mas o interessante é que a morte para os santos vai ser por guilhotina, tá? Terrível, né, eu falar essas coisas? Mas é o que está escrito, gente. É o que está escrito. E a gente tem que estar preparado para a eternidade, para a gente enfrentar realmente, porque se hoje fosse colocada a guilhotina aqui, você tem que parar para pensar e orientar a sua família, e não negar Cristo, porque daí, vamos dizer, eu já falei lá para a minha casa, e elas falam assim, ó, não nega, né, se acontecer, para eu não negar. Ah, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Permanece em Cristo, porque daí vamos dizer, digamos, os 3 decapitados, né? Todo mundo feliz em Cristo depois. Na pior das hipóteses. É ou não é? Tem que ver a eternidade. Pode passar. Olha, o último selo chama a primeira trombeta. Aí, nas 7 trombetas, começa vários juízos. E os 3 ais. Só que o que eu quero mostrar com vocês, gente, olha só. Quem não é cristão verdadeiro, né, vai acabar aqui se entregando. E vai acabar tomando a marca. Só que a pessoa depois ela não tem salvação eterna. Não tem mais volta. Né? Ah, mas se a pessoa foi marcada de um modo forçado, Deus julga o coração. Deus vê o coração. Né? Não é a gente quem julga. Mas uma coisa importante dos selos, das trombetas, das taças, é o seguinte: quem não é cristão vai ficar com raiva de Deus e não vai conseguir ver o julgamento e a oportunidade que Deus está dando. Quem é verdadeiramente busca o Deus Criador e é verdadeiramente cristão vai ver aquilo, caramba, está acontecendo as coisas que a Bíblia falou, eu tenho que tomar jeito. É que nem eu lá, achando que era o 11 de setembro, né? Eu pensei, meu Deus, se eu fiquei agora eu tenho que tomar jeito, não é possível. Né? Não que eu fosse grandes coisas assim, de fazer coisas terríveis, mas eu achei que estava fora. Né? Pode passar. Ah, só volta aqui no anterior, que aqui tem uma coisa interessante. Olha só. 4 anjos presos no rio Eufrates. Está falando na palavra, por exemplo, que o rio Eufrates ele vai ficar seco para que 300 milhões de homens venham do norte para Israel. Vocês sabiam que o rio Eufrates está quase seco? E ele era um rio bem largo. Ele está praticamente seco. Tem condições de passar a tropa a pé, carro, tanque, tudo tranquilo, atualmente. Tá? Está quase no ponto. Também está escrito na palavra que o Mar Morto daria vida. Vocês sabiam que o Mar Morto já está começando a dar vida? Que é o lugar mais salgado da terra, né? Já está começando a ter uns bichinhos lá, né? Então, são coisas para a gente ficar alerta, né? Pode passar. Aqui fala sobre a marca da besta. A marca da besta, casualmente, os números de um código de barra que você vê, no início não tem uma parte maior no meio e uma parte maior no final? Né? Realmente, o código de barra, se você ver pelos 3 tracinhos principais, é 6, 6 e 6. Pode conferir que você vai ver. Há um tempo atrás, existia o tal do Mondex, que lançaram, que é o quê? Money, dinheiro, Dexter, mão direita.
Uma possibilidade de implantação de um chip na mão direita, tem que ser na mão direita, interessante, né? E a Bíblia fala que a marca será na mão direita e na testa, certo? Mas tudo isso aqui parecia muito ficção alguns anos atrás, só que agora surgiu uma ideia mais bacana, do Elon Musk. Vocês já viram o Neuralink? O que é o Neuralink? Saúde, performance, é um chip, uau, bacana. Só que é um negócio tão bacana que é um negócio de IA, de modo que possa se adaptar na coluna, ou que pode tanto entrar por uma artéria como uma veia, para que possa ter como é que fala, um conjunto máquina, né, por IA, junto com o nosso cérebro. Olha que coisa bacanérrima, né? Parece ser uma coisa muito legal. Não vai vir uma coisa feia, uma besta. Vai vir uma coisa super legal. Poxa, quem que não vai querer um negócio desse? Né? Não vai querer, né? Amém. Mas, em princípio, não parece uma coisa muito bacana? Quem que não ia querer, digamos, receber? A gente não está tendo oportunidade de ver a IA ajudando a gente a fazer um monte de coisa? É ou não é? Aí imagine, se a IA pudesse ficar no nosso cérebro e a gente com os nossos neurônios, que são muito mais rápidos do que tudo que já foi criado de computador, até hoje, com muito mais sistemas neurais, a gente poder falar qualquer língua instantaneamente, né? Ou ter qualquer conhecimento instantaneamente, sem esquecer. Não, algo maravilhoso? Parece, né? Mas eu estou achando que isso daí é um bom caminho, porque olha só, a máquina se chama hardware, não é? E os programas se chamam software, não é isso? Se a pessoa que tem, vamos dizer, o que está aqui são o quê? Os softwares, né? Daí no caso. Ou seria o hardware? O chip é o hardware, o sistema... Ah, tá. Então tá. Aí vamos dizer, quem tem controle do sistema tem controle de tudo, não tem? Né? Se por enquanto ficar um controle democrático, onde todo mundo tem acesso a tudo, ia ficar no momento que vamos agora restringir censura de rede. Alguém já ouviu falar aqui de censura de rede? Ou censura de alguma coisa assim? Não, você vai ver o que é certo. Eu estava fazendo psicologia. Eu larguei psicologia. Larguei psicologia, porque você tem que ser favorável a isso. Mas eu não quero. E se a pessoa quiser ser livre disso? Não, você tem que ser favorável. Via, inicialmente ele vem como ladrão da noite, mas depois todo olho verá, todo mundo vai ver, do norte ao sul, do leste ao oeste, todo mundo vai ver a vinda do Senhor Jesus, e ele vai vir com um grande exército. Essa é uma das passagens onde aparece você está nesse exército, nós estamos nesse exército, onde está lá com ele na frente, só que a gente não vai precisar batalhar não, porque ele só com a espada da boca dele, né, ele já vai acabar com tudo, a gente não vai precisar nem combater, né? Ele vai amarrar Satanás, o anticristo e o falso profeta vão ser jogados no Geena, que é o lago de fogo. Satanás será amarrado, daí fala assim que ele vai ser amarrado pelo milênio. Aí que o pessoal, como assim? Jesus vai governar na terra durante 1000 anos? É isso que a Bíblia está falando, não está? Vai governar durante 1000 anos, e depois Satanás seria liberto para que Gog e Magog combatesse contra... Gente, meu Deus, pelo que eu entendo, até onde eu entendo,
é o seguinte, eu posso estar até errado. Eu li 15 livros sobre os deixados para trás. É toda a série, Deixados para Trás. E eles têm um estudo lá nos Estados Unidos, onde fala sobre o estudo da escatologia, dos últimos tempos. Qual que é o entendimento deles? Que é o que eu entendo também, né? Que é o seguinte, Satanás está amarrado 1000 anos. Aqui na terra, Jesus estará governando. E mesmo assim, aqueles que já foram transformados, né? Aqueles que morreram em Cristo, ou aqueles que já se tornaram cristãos, todos nós seríamos transformados e estamos com vestes brancas, não podemos mais pecar, né? Tudo maravilhoso. Mas vai ter um povo ainda que vai estar vivo e que não quer Jesus, junto com Jesus. E mesmo Jesus governando, não é um governador corrupto qualquer, é Jesus. Mesmo assim, o pessoal não vai se converter, né? E ao final de 1000 anos ainda vai tentar combater Jesus, com Satanás que vai ser liberto. Pode passar. Aí tem a vitória da pedra, né? Vitória do ancião, vitória do filho. Pode passar. Aí nós vemos que vai ter novo céu e nova terra, sendo transformados por fogo. Só que nesse momento, tudo aquilo que é passageiro, né, tudo aquilo que não tem valor eterno, vai ter acabado. Só aquilo que tem valor eterno, ou seja, nós transformados é que permaneceremos. Né? Não tem aquela passagem que fala palha, etc, né? Coisas assim que passam, mas tem coisas eternas que permanecem, tipo pedra, ouro, prata, né? Permanece. Então, isso daqui vai ser renovado pelo fogo. Pode passar? Aqui aparece o que você vai receber, ó. Você vai receber, né? Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Aquilo que Adão e Eva não comeu, você vai poder comer. Você vai receber a coroa da vida. Vai receber aqui uma pedra branca com um novo nome. Então, que nem o meu nome, por exemplo, Júlio César. Sabe qual que é o significado? Júlio significa peludo, César, pelo. Então eu sou uma bola de pelo, né? Eu vou ter um novo nome. Eu não sei o que significa o nome de vocês, mas eu vou ter um novo nome, né? Aqui, ó, Tiatira. Aqui eu não estou conseguindo enxergar. O que Tiatira recebe aí, gente? Ah, estrela da manhã, né? Estrela da manhã. Aí depois, ó, de Sardes, o nome escrito no livro da vida, e vestes brancas, né? Da Filadélfia, o que recebe? Uma coluna do templo de Deus. E de Laodiceia, o que aparece em Laodiceia? Que eu não estou conseguindo... sentar junto com o Senhor no trono, né? Pode passar. Está quase acabando, gente. Calma, muita calma nessa hora. Ó, últimas coisas conhecidas. A Nova Jerusalém. Vigília. Nossa, que horas são? Amém. Tá bom. Né? Olha só, vai ter a árvore da vida. Pode passar? Os animais vão estar juntos. Vai acabar como é que chama? O ciclo... A cadeia alimentar. Vai acabar a cadeia alimentar. A gente não vai mais... Hoje em dia a gente precisa comer animais, né? Precisa. Mas vai chegar num ponto que um leão vai estar junto com o cordeiro, diz a palavra. Né? Vai ter um novo paraíso, só que vai ser muito melhor do que a gente conhece. Todo mundo aqui já viu lugares muito lindos, né? Todo mundo aqui já teve a oportunidade de ver lugares lindos, né? Só que a palavra fala que o que Deus tem preparado para nós, nem olho viu, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado. Amém?
Pode passar. Aí, aqui, ó, Deus é tudo em todas as coisas, tá? Aqui fala só, gente, não vai precisar mais sol, não vai ter mais trevas, não vai ter mais inveja, sabe? Não vai ter mais competição, mas a gente não vai ficar à toa lá tocando uma harpinha, não é isso não. Vai ter coisas que a gente vai estar fazendo, coisas produtivas, coisas boas, mas assim com pureza, com retidão, sem competição, sem um querer puxar o tapete do outro, né? Não vai ter, ao que parece, as pessoas vão se reconhecer, até onde eu entendo, as pessoas vão se reconhecer, só que os laços de amor vão ser até muito superiores aos do sexo, ou, sabe, vai ser uma coisa muito superior, de modo que o amor vai ser um amor gigantesco, sabe, um amor gigantesco. Uma vez eu vi uma senhora que ela tentou se matar, e ela tacou fogo nela, sabe, e ela estava assim, praticamente uma caveira, e ainda estava viva, morreu naquele dia que eu fui lá, e ela aceitou Jesus ali, daquele jeito, não podia nem falar, porque estava sem língua, mas ela apertava a mão assim, sabe, eu preguei para ela, ela foi. Só que é interessante o que eu quero dizer com isso daqui, que se eu for agora, sem me preparar, e ver uma pessoa assim, que está uma caveira mesmo, não tinha mais boa parte do rosto, sabe, se eu for assim, no meu natural lá, eu vou ficar espantado, mas no dia que eu fui, eu estava assim, tão assim, em Deus, que eu senti muito amor por aquela pessoa, sabe, não me deu nada estranho, eu consegui ver, naquele momento, eu acho que eu estava vendo como Jesus nos vê, sabe, com amor verdadeiro, e vendo ali como é importante aquela pessoa, sabe, talvez você já tenha tido uma oportunidade de ter esse amor, assim, então o amor de Deus é algo muito tremendo, gente, é muito tremendo. Então, pode passar. Então, em suma, para encerrar aqui, antes, se alguém tiver alguma pergunta, antes da vigília, né? Para encerrar aqui, nós vemos que a escatologia, o estudo dos últimos tempos, é uma passada por toda a história da humanidade, onde primeiro veio Jesus, como o Cordeiro de Deus que se ofereceu por nós, tá? E ele veio agora, vai vir na segunda vez, como o leão da tribo de Judá, aquele que vem a julgar, né? Amém? Glória a Deus, amém. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se eu conseguir responder? Não, o pessoal, você disse que o pessoal ia fazer pergunta do arco da velha, é que o pessoal está com medo da vigília, né? Ô, gente, aproveita que o que você tiver de dúvida sobre isso, hoje vai ter uma resposta, meu irmão. Se você não tiver, eu vou ter pergunta. Eu tenho pergunta para fazer para o senhor. Interessantíssimas aqui. Por exemplo, o senhor falou que, na sua visão, nós vamos nos reconhecer na eternidade. Certo. Agora, como que nós vamos explicar para pessoas que estiverem lá e não encontrarem pessoas que ela amava na terra e não subiram? Já pensei sobre isso. Já. Uma boa pergunta. Nossa, né? Olha só, lá não vai ter tristeza. Não vai ter tristeza. Não vai ter, para não ter tristeza, a gente vai ter que ter um conhecimento pleno da vontade de Deus. E a gente vai entender realmente o porquê que as pessoas que não estão lá, a gente vai conseguir entender de tal forma que a gente, sabe, entendendo a vontade de Deus plenamente, e sabe que Ele é bom, amoroso, mas é justo também. De tal modo que a gente consiga não ficar triste. Perfeito. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Eu já pensei muito sobre isso também. E acho que a única explicação, a única forma de sair realmente, a nossa mente vai ser transformada. Então,
nós vamos pensar com a mente de Cristo. Mas é uma pergunta difícil, sim ou não, gente? Importante que todos nós vamos estar lá, amém ou não, gente? Sua família vai estar lá, seus amigos vão estar lá, amém ou não? Amém. Mais alguém? Aproveita, nós vamos fazer mais 2 perguntas e nós vamos encerrar. 2 perguntas e a gente encerra. Não é possível, gente. Você está com... Pergunta boa, sim. Pergunta para deixar o pastor, assim, desconcertado. Nós vamos aproveitar ele. Não tem? Fica de pé no seu lugar, então. Fica de pé. Se alguém ainda tiver, eu estou dando-lhe 1, dou-lhe 2. Agora no final ninguém vai parar o pastor aqui não, tá? O senhor está proibido de responder qualquer pessoa aqui hoje. Hoje de manhã foi a mesma coisa. A gente fez um workshop aqui, meia dúzia perguntou e depois 1 dúzia aqui. Lembrei de uma pergunta agora. Alguém tem mais alguma dúvida sobre... Puxa, eu aqui não posso, mas a gente já bateu um papo aqui, viu, pastor? Por exemplo, a visão do senhor, eu falei para o senhor que o meu coração, ele é pré, mas a minha razão é pós-milenista. Por quê? Porque todos nós aqui concordamos que seria muito melhor a igreja subir antes. Sim. Sim ou não? Sim, do que com certeza. Por tudo aquilo. Mas nós temos também argumentos ali para sustentar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu queria que o senhor só desse, porque o senhor é pré-tribulacionista. Sim. Explica para a gente o que é o pré-tribulacionista. Então, pré-tribulacionista, pré é antes, né? Ou seja, antes da tribulação vai acontecer o arrebatamento, de modo que a gente não passe o sofrimento. O pós-tribulacionista... O que acontece no sofrimento? Fala para resumidamente, o que vai acontecer nesse sofrimento que é a grande tribulação? A grande tribulação, quando chega nos metade dos 3 anos e meio, né? Aliás, os primeiros 3 anos e meio, quem governa é o anticristo. Paz. Depois vai piorar, porque vai entrar no anticristo Satanás. Aí que começa a grande tribulação. Estão entendendo? Então ele vai ficar possesso, né? Vai ficar possesso por Satanás, não vai ficar possesso por um demônio qualquer, mas pelo próprio Lúcifer. Aí é que vai acontecer a grande tribulação e que ele vai ter grande prazer em matar os santos. Aí vocês não vão, olha só, por exemplo, uma coisa boa. Quem são os 144? Por exemplo, eu já estudei com os testemunhos de Jeová durante muitos anos. Minha família é espírita, já estudei com testemunho de Jeová, fui muito à igreja católica, acho que por isso que essa mistura toda que me faz ter tanta curiosidade bíblica. Os 144 mil, na visão dos testemunhos de Jeová, são eles. São eles. Na visão do Senhor. Quem são os 144 mil? E explica o que a Bíblia fala deles e quem, na sua visão, são os 144 mil. Ali, os 144 mil, eu acho que já é meio furado já para o testemunho de Jeová, porque eles são mais de 144 mil. Isso é um bom ponto. Então, tem mais de 144 mil. Tudo bem. Só que no mesmo capítulo fala, dos 144 mil, fala que 12 mil de cada tribo, certo? Então, pelo que eu entendo, serão 12 mil de cada tribo, que estarão espalhados por toda a terra, que vão estar pregando em todo o planeta. São pessoas levantadas, homens levantados que não tiveram relação sexual e que vão estar pregando a palavra na terra toda, como um todo, né? No mesmo capítulo fala, logo depois, que uma multidão incontável de todas as tribos e nações e tal vão estar com o Senhor Jesus. A gente vai mais. Por exemplo, quem vai reinar com Cristo? Por exemplo, na visão do Senhor. Né? O testemunho de Jeová diz que daí lá no céu é que vai, né, e o restante aqui na terra. Aí as perguntas que a gente pode fazer: no céu todos seremos iguais? Porque em algumas passagens bíblicas existem fundamentos que falam sobre as pedras na coroa. Na visão do Senhor, no céu, todo mundo vai ser igual? Outro ponto importante: vocês não vão fazer, eu vou fazer. Tem que ser boa, para a gente deixar ele desconcertado. Vai. Assim, as duas bestas ali é o falso profeta e o anticristo. É que, na verdade, é uma imitação, né? É uma imitação
da Trindade de Deus. Não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Né? Eles vão ter uma imitação. Quem que é o pai lá? Satanás. Né? Quem que é o filho? O anticristo. E quem que vai ser o Espírito Santo? O falso profeta. Alguns dizem que o falso profeta provavelmente será um líder mundial de uma religião, de uma grande religião. Gente, outro dia minha esposa falou um negócio muito interessante. Pode ver que tem coisas que estão se levantando politicamente contra a Bíblia. Será que em vez de se levantar de um modo ideológico não, de um modo religioso, será que não vai ser levantado de um modo ideológico? Como já tem se levantado? Pode ver, tem assim um lado ideológico cada vez mais claro de coisas antibíblicas, né? Então, pode ser, e essa aí é uma das bestas. Pode ver que uma besta vem do meio do mar, porque o que fala em mar? É do meio dos povos, né? Então, são essas bestas aí. Perfeito. Então, nós vamos fechar, nós vamos voltar aqui agora. No céu seremos todos iguais. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que o senhor interpreta por isso? As pedrinhas na coroa, o que o senhor interpreta por isso? Alguém que morreu, por exemplo, lá na cruz do lado de Jesus, tinha alguém que viveu, aparentemente, nós deduzimos, né, a inferência, viveu uma vida desregrada, senão não teria morrido na cruz, que era uma morte para a gente perversa. Na hora H, antes de morrer, ele aceita ali Jesus, o evangelho brilha, ele é salvo. Alguém que nasceu no evangelho, viveu no evangelho, morreu por amor ao evangelho de Jesus Cristo, estarão no mesmo lugar, na mesma patente na eternidade? Eu entendo que não, porque a palavra fala que lá serão dados os galardões, né? Vamos dizer, para a salvação não são obras. Para a salvação é clamar ao Senhor, né? Clamar. Mas ali fala o quê? De galardões. Então vai ter, e Deus é plenamente justo, então não vai ter gente ali que não vai ter o que merece. Perfeito. A gente concorda demais, viu, pastor? Eu estou bem, né? Estou concordando com o pastor, eu estou bem. Eu acho que a gente só vai diferir no pré e pós. Porque, como eu falei com o senhor, eu oro para que eu esteja errado. Mas eu acredito que a igreja vai passar a grande tribulação. Que a gente morra antes, talvez, né? Tomara, se Deus quiser. Pode morrer meia hora antes, não é? Pronto, resolveu o problema. Quantos foram edificados nessa noite? Diz amém, gente. Amém. Querido, meu irmão, eu quero fechar dizendo, primeiro eu quero agradecer muito o pastor. O pastor abençoou muito a nossa vida nessa noite, amém ou não? Isso aqui é coisa de você chegar em casa, pegar a live, assistir de novo, pega o material que ele disponibilizou, lê o material, se debruça. Isso é importante demais. Uma igreja que cresce na palavra é uma igreja madura. Amém, gente? Estava falando outro dia com um líder de igreja, ele falando, lá na igreja, o meu povo valoriza muito mais o louvor. Eu falei, pois eu senti dizer, mas você tem uma igreja infantilizada. O que amadurece a igreja é a palavra de Deus. O louvor é importante, claro que o louvor é importante, mas a maturidade da igreja está na palavra. Então, que Deus possa despertar em nós cada dia mais esse coração apaixonado pela palavra e pelos segredos da palavra de Deus. Amém? Amém. Nós fizemos uma live, não sei se o senhor lembra. Fizemos. Na pandemia. O senhor lembra? Nós fizemos uma live falando sobre o fim dos tempos, falando um monte de coisa. Eu queria, diante de Deus, eu queria ser melhor de rede social. Porque está aqui uma pessoa maravilhosa que poderia ser convidada para bater um papo, para nos edificar muito nesses assuntos. Amém, gente? Amém. Como todo mundo é de casa, levanta suas mãos, deixa eu te abençoar. Nós já estamos com alguns minutinhos. Então, melhor não, eu vou orar pelo pastor.